Esse link que está no topo do chat aí é justamente para a gente avisar vocês da live, passar para vocês os materiais complementares, PDF dessas aulas, vai levar até 12 de janeiro. A gente vai continuar nessa sequência de lives, tem um monte de conteúdo para passar ainda. É 100% gratuito o conteúdo. Esse link não vai tentar te vender nada, não vai pedir seu cartão de crédito, então se inscreva nesse link para você receber os materiais complementares e receber os avisos dos programas, das lives que a gente está fazendo de graça. O que vocês acham que é um retorno à média? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês acham que é um retorno à média que todo mundo fala? Por que o preço retorna à média? Porque provavelmente alguém montou uma posição... Um exemplo, tá? Alguém montou uma posição comprada, o preço começou a evoluir, esse cara, que podem ser vários, estavam fazendo pressão no preço, chegou um ponto que a percepção dele é essa proporção de lucro tá ok. Mas e se o mercado continuar subindo, eu vou perder mais esse tanto de potencial de ganho? Não. O que eu faço? Eu realizo parcialmente o meu lucro, e quando eu saio do mercado parcialmente, a pressão que eu estava dando nos preços era tão grande que o mercado corrige. E para que serve a média? Para medir essa interação entre a influência nos preços da participação no mercado. Existe uma coisa no mercado chamada de taxa de participação. E ele pode ser medido de várias maneiras. Uma delas é a utilização de médias. Médias móveis, simples. Quem sabia disso? Sabiam disso? Não, né? Porque o cara não explica isso, porque ele não sabe. Ele só leu um dia que o setup era o retorno à média. Só. Mas por que retorna à média? Ninguém sabe. Porque aquele cara grande que estava impactando, dando pressão no preço, sai parcialmente, ele alivia a posição, o mercado respira. Quando o mercado respira, ele testa a demanda do mercado de novo para ver se ainda tem demanda, se ainda tem posição, se ainda tem taxa de participação no mercado. Se ainda tiver participação, se ainda tiver parceria, ele entra de novo. Mas ele entra de novo não com a posição inteira que ele estava lá atrás. Ele entra de novo com parte da posição para ganhar potencial na continuidade do movimento, porque ele ainda enxerga mais potencial nesse movimento. E aí, ao longo dessa tendência, ele vai entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo. Porque enquanto ele entra e sai, o que ele está fazendo? Ele está extraindo financeiro. E quando ele extrai financeiro e tira o dinheiro do mercado, aquele dinheiro já é dele, não é mais do mercado. Porque o dinheiro é seu quando está na conta, quando está no mercado, não. Então ele vai aumentando o saldo e isso vai abrindo uma vantagem dele que a gente chama de ponto de cobertura. Essa vantagem que ele tem em relação à posição dá para ele um conforto no risco. Por quê? Vai reduzindo o risco e ele continua ganhando. Vai reduzindo o risco e ele continua ganhando. Vocês estão entendendo a lógica, pessoal? Vocês estão entendendo a lógica? Grandes players fazem exatamente isso. Por que você acha que você não dá conta de segurar uma posição? Você bota aí 10 contratos para entrar e aí o mercado anda 100 pontos, você sai dali correndo e o mercado explode 1.000 e tantos pontos na sua cara e você fala, eu sou mão de alface. Quem fala do tal do mão de alface? É mão de alface. Lógico, você não tem gerenciamento nenhum, você não vai conseguir segurar isso nunca. Não vai nunca. Aí você precisa ficar trabalhando com setup engessado. E setup engessado às vezes funciona, mas na maioria das vezes não funciona. Porque ele não dá esse componente de ajuste para vocês. Ele não dá esse componente de adaptabilidade para vocês. E você tem várias coisas que pode medir essa taxa de participação. VWAP, TWAP, algoritmos de oportunistas, que são alguns robôs de baixa frequência. Vários componentes podem dar esse cálculo de taxa de participação para avaliar essa entrada e saída no mercado por parte dos grandes players. Então, todo pullback que vocês veem no mercado, toda correção de mercado é, na verdade, uma desalavancagem parcial de algum grande player ou alguns grandes players que estavam fazendo pressão no preço. Simples assim. O que a gente faz? A mesma coisa. A gente avança com eles e sai com eles. Avança com eles e sai com eles. Avança com eles e sai com eles. Certo? O que a gente vai fazer a partir de agora para imitar esse comportamento ou para modelar, melhor o nome, esse comportamento igual esses caras grandes fazem? A mesma coisa.